Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Vamos começar mais um cultinho? Vamos orar? Fechar os olhos. Obrigada, Jesus, por esse cultinho. Obrigada, Pai, pela vida de cada criança que está assistindo. Protege, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, e que o Senhor esteja, ó Pai, no coração de todos e no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós teremos um convidado especial contando uma história muito bonita e que a gente tem que prestar bastante atenção. Um beijo, crianças. Boa história para vocês. Oi, crianças, tudo bem? Hoje o tio Adilson vai contar a história do semeador, que está lá em Mateus 13, de 1 a 9. É a parábola que Jesus fala do semeador, né? Eu vou ler a história para vocês aqui. Jesus saiu de uma casa e sentou-se à beira do lago. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e se sentou. E o povo ficou ali em pé na praia. Jesus usou a história ou parábola para ensinar muitas coisas. Ele disse: um camponês saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos vieram e logo comeram todas elas. Outra parte das sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa, onde cresceram e se tornaram grãos. Algumas plantas produziram 100 vezes mais grãos, outras produziram 60 vezes mais e outras ainda produziram 30 vezes mais grãos. Se você tem ouvido para ouvir, então ouça. Bonita essa história, né? Essa parábola do semeador. A gente vai relembrar aqui o que foi falado, né? Quando o camponês jogou as sementes no solo onde era perto da estrada e vieram os pássaros e comeram, aquele coração, aquela criança, aquela pessoa que ouviu a palavra, mas não deu muita importância e o passarinho levou, né? Agora, aquela criança, aquela pessoa que ouviu a palavra, que é da pedra, né, que cai sobre o solo e ela veio e sumiu, né, morreu a plantinha, é aquela criança ou aquela pessoa que ouve a palavra, fica feliz, se alegra, mas logo esquece, não dá muita importância para aquilo que está entendendo, aquilo que ouviu, né? E aquela cujo semeador jogou, né, no coração a semente ali, que vieram os espinhos e sufocaram, aquilo ali é o problema que a pessoa passa, né, o dia a dia, né, aquelas coisas que a gente faz, né? Eu quero assistir um vídeo, eu quero jogar um videogame e deixa para lá a palavra, deixa para lá os ensinamentos
de Jesus, né? De Deus, que tenta ensinar para nós. Então, a sufoca e acaba esquecendo. Mas aquela terra fértil, aquela terra que ali vai produzir, veja como é incrível quando a pessoa, quando a criança, quando aquele coração entende que a palavra é algo que vai crescendo em você, então você vai espalhar, vai falar para todo mundo, e as pessoas que veem a sua alegria, que veem aquela sua dedicação, aprende. Então isso é o crescimento, isso é aquela terra boa, porque ela vai frutificar, ela não vai guardar aquilo que ela está aprendendo, né? Isso é uma terra boa. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que ela é muito bonita, assim, ela ilustra muito bem a vida real do cristão, né? Do cristianismo, né? Como é bom, né? Ouvir essa palavra. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima história. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Que história linda que o tio Adilson contou hoje, né? Muito legal, nos traz muito ensinamento essa história. Que o seu coração possa estar assim, sempre fofinho, aberto ao ensino e que nós possamos praticar sempre a palavra de Deus e que o seu coração e a sua vida seja terra fértil para a palavra de Deus. Um beijo, crianças. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Querido Deus, te agradecemos, a família, a igreja. Querido Deus, te agradecemos, os amigos, as amigas, os pastores, as pastoras e também as professoras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de celebração ao Senhor, de culto a Deus. Segundo Crônicas 16, 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Esse pequeno trecho deste texto fala sobre um intento de Deus, fala sobre uma intenção do Senhor para com a humanidade. Ele passa os seus olhos sobre toda a terra,
todo lugar, todo país, para mostrar-se forte. Mas há um critério. Qual é o critério? O critério é todo aquele cujo coração é totalmente dele. Se o coração do ser humano estiver aberto para o Senhor, estiver buscando a Deus, estiver sedento da presença e da mensagem de Deus, assim o Senhor se mostra forte. Ou seja, o Senhor se deixa conhecer, o Senhor se apresenta. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós nos encontramos hoje aqui buscando a Deus, cultuando ao Senhor, é porque nós estamos com nossos corações abertos. Então, com certeza, Deus estará sempre se deixando conhecer, se mostrando forte, nos dando força, nos revelando a condição que há na sua criação, no seu desejo, no seu intento, sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de cultuarmos, estarmos juntos, ainda que cada um em suas casas, mas estamos nesse momento parados, todos cultuando a Ti pela internet, mas com o nosso coração aberto e louvando a Ti, Senhor, por tantas bênçãos derramadas, por tanto livramento nos concede e, acima de tudo, por tanta orientação, por tanta palavra de vida que Tu tens derramado. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Felipe, domingo é dia de quê? Escola Dominical! Isso! Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui por um motivo muito especial. Hoje é dia da Escola Dominical. São 180 anos desde que a primeira Escola Dominical Metodista aconteceu aqui no Brasil. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você participa da Escola Dominical da sua igreja? Você leva o seu filho, a sua filha, à Escola Dominical? A Escola Dominical, ela é um presente para a nossa vida. Não só um presente para a nossa vida, mas ela deve estar presente na nossa caminhada cristã. Amém? Vou deixar um versículo para vocês. Eu acho que ninguém conhece, né? Imagina. Provérbios 22, 6. Fechou aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, né? Nós temos que levá-los à escola dominical, temos que levá-los à igreja. Como é que eu vou incentivar o meu filho a ir na igreja se eu não vou? Então é muito importante essa participação, é muito importante você estar ali com o seu filho, para ele, né? Eu lembro que corinhos, até hoje, eu lembro que eu aprendi na escola dominical, né? Como a gente separa por faixa etárias, por idades. Então o papai e a mamãe vão ficar numa sala, as crianças na outra sala, de acordo com a sua faixa etária, com a sua idade. Então, meu irmão, participe, né? Estamos num momento de distanciamento, estamos ainda online, mas não paramos não, viu? Tem a sala da tia Daiane, que acontece online, tem a sala da tia Tânia, tem a sala da professora Sinara, tem a sala de todos os segmentos, dos jovens, dos juvenis, dos adultos, crianças. Então a gente não parou. Mas principalmente agora a gente está, acho que, né, as coisas estão caminhando com a graça de Deus, né? Esperamos para voltarmos presencial, espero que o mais breve possível. Então, faça esse propósito com Deus, que esse momento aí de isolamento social na sua casa, você faça um propósito para com Deus, que assim que retornarmos, voltarmos presencialmente, coloque no seu coração o desejo de estar todos os domingos na escola dominical,
participando conosco, não só na nossa igreja, mas você, na sua igreja, está participando da escola dominical. Amém? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Oi, qual o seu nome? Lavínia, Lavínia, você vai à escola dominical? vou, E você gosta de ir para a escola dominical? gosto, Você acha que é importante ir para a escola dominical? sim. Por que que você acha? Porque a gente brinca, se diverte e a gente canta junto, a gente ouve histórias e aprende muito sobre Jesus. É, e você acha que é importante aprender sobre Jesus, né? Sim. E o que é mais importante além de aprender sobre Jesus? Obedecer a palavra de Deus. Ah, muito bem. E tudo isso você aprendeu na escola dominical? Sim. É. Você tem algum recado para mandar para as crianças? Uhum. Então fala. Vocês que não vão da escola dominical, venham para a escola dominical. Ela é muito divertida. A gente faz atividades muito legal e convido você que está assistindo. Beijo. Tchau. Rebeca, você gosta de ir na igreja? Sim, Você gosta de ir na escola dominical? sim. Por quê? Porque eu aprendo sobre a palavra de Deus, que eu tenho amigos e brinco com eles. E também eu aprendo sobre a Bíblia. Muito bom. Louvemos ao Senhor. Olá, igreja, né, visitantes. Que Deus possa tocar seu coração através desses louvores e que Ele possa falar com você também. Amém. Saúdo a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Peço que se você tem a oportunidade de se reservar nesse momento de louvor, que você possa se reunir com a sua família, se estar com eles e adorar a Deus conosco nesse momento, ainda em distância, ainda não próximos, que nós possamos ter esse momento de comunhão com o nosso Senhor. Que num momento como esse, é o nosso contato com os irmãos, com a igreja, e que o seu coração seja tocado pelas ministrações que fizermos, com as músicas que cantarmos, que você possa adorar a Deus de forma genuína. Convido você agora a fechar os olhos, se colocar na presença de Deus, se posicionar perante Ele, confessar seus pecados, dizer a Ele o que você sente, ser sincero com Deus nesse momento.
Muitas vezes nós queremos colocar capas para impressionar o nosso Deus, o nosso Pai, mas isso não é necessário, porque Ele nos aceita da forma como somos. Nós, como somos, devemos entrar nus na presença do Senhor, para que Ele possa nos ver, reconhecer quem somos, os nossos defeitos, nossas falhas, nossos pontos positivos, negativos. E do jeito que você está, Ele vai te abraçar. Então agora se coloque perante o Senhor. Faça essa oração comigo. Entregue o seu coração a Ele. Senhor Jesus, colocamos nossas vidas, Senhor Deus, nossas famílias, nossas casas, perante o Teu altar nesse momento. Que nessa noite, Senhor, mesmo que estejamos distantes em termos geográficos, que nossos corações estejam ligados ao Seu e aos céus. Que nós, como irmãos e igreja, possamos Te adorar de uma forma genuína. Que nós possamos ser gratos por tudo que nós temos. Que nós possamos nos conectar ao céu nesse momento. Senhor Jesus, quero Te pedir por todos aqueles que estão frustrados, por todos aqueles que se sentem derrubados pelas atuais condições que a pandemia, que a quarentena nos colocou. Senhor Jesus, que o Senhor agora toque cada coração. Nos abençoe com Tua paz, com Tua graça, com Tua misericórdia, que nós tenhamos reconhecimento disso dentro de nós. Que nós agora possamos expressar o amor que sentimos por Você. E por tamanha misericórdia e bondade que o Senhor tem por conosco. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti, Jesus. Convido os irmãos a declararem comigo aleluia ao nosso Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, queremos declarar o quão poderoso Tu és, queremos declarar o quão grandioso o Senhor é. Sabemos que em momentos como esse muitos questionam a fé, mas nós, Senhor, queremos agora entregar os nossos corações a Ti e apresentarmos ao mundo nossa fé, mesmo perante as piores condições, ao ver de muitos. Nós reconhecemos a Tua graça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor sempre tem sido bondoso conosco. Ainda que o mundo veja que tudo está dando errado, nós vemos que a Tua obra está sendo feita, porque sempre está.
Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso e grandioso sobre toda a terra. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra e a glória a esse Deus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
corações. Bendizemos o teu nome, pois somente teu é o reino, Senhor. Te entregamos tudo que temos, pois é somente teu, somente teu. Tu és o dono de nossos corações, tu és o dono de nossas vidas e de tudo que nós temos. É tudo teu, Senhor, é tudo teu, Senhor. Esteja conosco, Senhor, em nossa rotina, em nossos dias, Pai. Que nós possamos sempre estar com o reconhecimento da Tua glória em nossos corações, que nós possamos sempre estar cientes do quanto o Senhor é grande em nossas vidas, que nós possamos em nossas atitudes bendizer o Teu nome, que nós possamos em meio à tribulação Te glorificar, mostrar ao mundo que nós temos o refúgio, que nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que sempre estará conosco, mesmo quando nós estivermos chorando. Ele sempre estará conosco para nos abraçar, para nos amar. Que nós possamos levar esse amor a muitos, Senhor. Que nós possamos levar esse amor a muitos, Pai. Senhor, a minha oração e a nossa oração como igreja nessa noite é que o Senhor restaure as forças da igreja, que o Senhor restaure as forças dos irmãos e irmãs que estão a assistir esse culto, que o Senhor restaure a minha força, a força da Samara, a força da Sinara, a força de todos que estão nos assistindo, a força do pastor, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, que nós possamos ser ministrados no momento de palavra, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai, pelos momentos que passamos contigo. Tu és maravilhoso para conosco, Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, momento que dedicamos para aprender, para ouvir e assim crescermos, sermos enriquecidos por Deus pelos seus ensinamentos. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que, semeando boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranquemos também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola é mais do que conhecida. Essa parábola é uma parábola muito lida e muito importante na nossa vida cristã, e é uma parábola que vem trazendo uma realidade para nós hoje, no século que vivemos, mas para que possamos entendê-la, precisamos entendê-la lá
no momento em que foi dita por Jesus Cristo. Então essa parábola nos traz muitas informações e é preciso a gente entender cada uma dessas informações para que hoje possamos entender e aplicar na nossa vida. Então, primeiramente, essa parábola vai apontar dois elementos, que é o joio e o trigo. O trigo sempre foi a fonte básica de alimento do povo de Israel. Com o trigo se fazia tantos bolos como também pães, alimentos que eram fundamentais para a vida daquela sociedade. Mas o joio era uma planta, uma erva daninha, que aprendeu a sobreviver mimetizando o trigo. Ou seja, mimetizar é copiar, é imitar, é parecer. Então essa planta, para sobreviver, ela aprendeu a imitar a aparência, a forma do trigo. E assim ela sobrevivia. Muito bem. Mas o que interessava para o agricultor não era o joio, era o trigo. Porque no joio não havia a semente. A semente para produzir pães e bolos. Era uma planta que apenas sobrevivia, apenas cuidava de si. Ela não oferecia, ela não doava nada, ela não dava nada da sua própria natureza para aquele que cultivava. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que quando se faz um plantio, as sementes utilizadas para esse plantio são sementes selecionadas. Tanto que, logo no início do versículo 24, diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Então, são sementes selecionadas. Por exemplo, se tem uma plantação, seja de milho, qualquer outro produto, e quando você colhe, você pega as sementes que estão mais inteirinhas, sementes que estão mais robustas, sementes que não têm defeito algum, para guardar uma parte para o replantio. E assim você vai garantir a qualidade da produção que você quer ter futuramente. Assim, então, foi o que foi feito aqui, nessa parábola. O semeador, o dono da terra, ele procurou as melhores sementes para fazer o plantio. Depois de feito o plantio, a parábola relata a ação de um inimigo, de um adversário, de alguém que quer prejudicar, ou alguém que quer garantir a existência de uma erva, de uma outra planta, e assim semeia joio no meio da plantação que já havia sido semeada de trigo. Ao passar do tempo, começa a brotar. E aqueles homens que eram os empregados daquele lugar, relata ao seu patrão que havia joio plantado junto com o trigo. E a primeira desconfiança deles é com o patrão. Ele fala assim: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Eles ficam desconfiados daquele homem. Você é imprudente? Você não sabe que precisa escolher boa semente? Você pegou qualquer semente e foi jogando? Agora está lá tudo misturado. E aquele homem então vai dizer a eles: não, eu escolhi boa semente sim. A questão foi que um inimigo semeou o joio junto com o trigo. Ou seja, aquele homem revela uma injustiça que foi feita com ele. Olha, irmãos e irmãs, quando a gente vê qualquer injustiça acontecer por aí, é óbvio que o nosso coração dói, né? É óbvio que nós não ficamos contentes nem satisfeitos. Se nós pudéssemos, nós iríamos até naquele lugar para desfazer aquilo, para desfazer aquela injustiça. E foi exatamente o que propôs aqueles homens, né? Dizendo, versículo 28, queres que vamos e arranquemos o joio? Olha a atitude deles. Atitude de pessoas de bom coração, atitude de pessoas que querem o bem uma das outras, né? Mas essa atitude, neste caso, não era uma atitude prudente. Era uma atitude assim, uma reação.
uma reação diante de um mal que estava ali diante deles, de uma injustiça apontada. Mas não era prudente arrancar. Por quê? E o próprio homem vai dizer a eles, quando responde, primeiramente no versículo 29, ele diz, não! Há uma exclamação, não, como se dissesse assim, não faça isso, não mexa nisso, não tome nenhuma atitude, pare, espere. E aí ele explica por quê. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Olha, este homem, ele era um homem prudente. Foi prudente quando escolheu as sementes e foi prudente agora quando se deu conta da injustiça que sofreu. E é muito importante isso, irmãos, porque nem sempre nós temos essa tranquilidade, essa paz, essa cabeça. Ora, quando eu sofro algum tipo de injustiça, a primeira coisa que vem a mim é a raiva, né? A primeira coisa que pode tomar o nosso coração é a raiva, é o descontentamento, o semblante logo cai, né? Palavras pesadas podem sair das nossas bocas. Aquele homem, ele entendeu a sua situação, ele pensou na sua situação, ele conseguiu raciocinar na sua situação. Esse homem é um homem admirável, um homem que tem algo a nos ensinar. E a preocupação dele era que aqueles homens de bom coração, até de boa vontade, ao arrancar o joio, poderia também arrancar o trigo. E ele sabia que era necessário tempo. Era necessário tempo para que, com certeza, eles fizessem a coisa certa. O que é trigo, o que é joio. Então ele diz, deixai-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É preciso entender que o texto não está falando de pessoas que creem em Deus ou de pessoas que não creem. Ou melhor, o texto está falando de uma erva daninha chamada joio, que mimetiza a aparência do trigo. Eu creio que essa é a grande preocupação da parábola. Ora, Jesus, quando pregava, ele não estava pregando para outros povos, senão o povo de Israel. Jesus, quando pregava, ele estava falando justamente aos israelitas. Por quê? Porque ali ele nasceu, ali ele se criou, e as promessas estavam feitas justamente para o povo de Israel. As promessas de Deus estavam feitas sobre o povo de Israel. Acontece que o povo de Israel estava se tornando o joio, ou seja, o povo de Israel estava se tornando um povo de aparência, um povo que aparentava conhecer a Deus, aparentava na sua religiosidade ações benéficas, ações de piedade, ações de amor, aparentava. Mas no fundo, era um povo que estava vivendo apenas para os seus próprios interesses, como o joio. Ele apenas sobrevivia. Ele sobrevivia e a estratégia era imitar o trigo, parecer com o trigo, para que recebesse alimento, cuidado, para que ele pudesse ter uma vida ali durante um tempo, pudesse existir. Mas na hora da colheita não tinha nada a oferecer. Na hora da colheita não tinha nada para dar de sua natureza. Ao contrário, só tinha que sugar. Era assim que o povo de Israel estava vivendo com Deus. Estava sugando a Deus. Estava fazendo de Deus um objeto. Estava fazendo de Deus alguém que iria suprir as suas necessidades. Alguém que iria socorrer as suas debilidades. Então, se eles queriam uma boa colheita, eles faziam festa. Se eles queriam a bênção de Deus, eles levavam sacrifícios. Se eles queriam que Deus os purificasse de pecados, eles faziam os seus rituais. Tudo com interesse pessoal. Tudo com interesse de usufruir. Nunca com interesse de dar.
Então Jesus adverte aquele povo, dizendo assim: olha, preste atenção, olhem para o joio, olhem para o trigo. O joio é arte do inimigo, é ação maligna. O joio é uma estratégia de Satanás para viver, para sobreviver, para apenas usufruir e nunca para dar nada de bom, nada que acrescente, nada que produza vida. Mas nós, como povo de Deus, nós que pertencemos ao reino de Deus, nós somos trigo. E trigo, ele vive, realmente, ele é cultivado, o trigo ele é cuidado, o trigo ele é protegido. Mas, quando chega na época da colheita, o trigo dá de si. O trigo tem algo dentro de si para fornecer, para dar, para produzir, para dividir, para gerar vida. E ele dá os grãos, e os grãos podem ser trabalhados, eles podem ser processados, eles podem virar farinha, eles podem também ser usados para fazer bolos, para fazer pães. O pão é um alimento, o alimento de sobrevivência fundamental para o povo de Israel. E o que Jesus estava tentando dizer a eles ali, naquele momento, era que o povo de Deus, o povo pertencente ao reino de Deus, é um povo que está sendo criado, cultivado, sim, protegido, sim, mas vai chegar uma hora que é preciso dar. E essa é a função do povo de Deus, dar. Dá por quê? Porque recebeu. Dá por quê? Porque essa é a sua natureza. Porque foi assim que Deus fez. Da natureza de Deus, ele tirou e dividiu vida abundante, vida em toda a sua criação. Foi assim que Deus fez o mundo. Foi assim que Deus fez o céu, a terra, a água, o mar, as montanhas. Vida. A vida que está em Deus, ela brota, ela fervilha, está sendo distribuída a este mundo tão belo e tão maravilhoso. E o desafio, então, que Jesus está fazendo naquela época já, é que o povo de Israel aprendesse a ser trigo e não caísse na tentação de ser joio. Porque joio é apenas aparência. Joio é apenas uma erva daninha que só visa a sua própria sobrevivência. Joio não pensa nos outros. Que bela imagem, né? Que bela imagem esse texto nos traz. E essa parábola vem nos revelar a nós hoje, enquanto povo de Deus, vivendo em 2020, em meio a uma pandemia, onde também passamos por momentos políticos difíceis, mas o que mais interessa não é nem o problema político e nem a questão da pandemia. O que nos interessa somos nós, povo de Deus. Trigo nessa vida ou joio nessa vida? Uma das grandes preocupações pastorais que temos é justamente a ideia de sermos povo de Deus neste mundo, que deixa a marca de Deus neste mundo. Mas o que podemos observar é justamente o contrário. É um povo que se chama de Deus nesse mundo, mas que busca apenas a sua própria existência e sobrevivência. Tanto é que, veja se não é assim, quando nós queremos evangelizar ou queremos fazer alguma coisa na igreja, ou convidar alguém para vir à igreja, ou uma campanha que seja, a gente diz assim: venha, porque Deus tem uma bênção para lhe dar. Venha, porque Deus tem uma bênção para você. Nós estamos apelando para as necessidades das pessoas. Nós estamos apelando para que as pessoas possam congregar conosco com interesse em receber alguma coisa. Mas o Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala sobre transformação. Transformação que ocorre dentro de nós para fora. Se nós formos ligar esse texto que eu já preguei aqui ao outro texto que fala sobre
a parábola da semente, que o semeador sai a caminhar e vai jogando a semente, e ela vai caindo em vários solos, à beira do caminho, vai caindo em solo pedregoso, vai caindo em meio aos espinhos, até cair em uma boa terra. E nessa parábola se diz que a semente é a palavra de Deus. E é justamente aí que eu quero parar para que possamos pensar. A semente é a palavra de Deus. E palavra, irmãos e irmãs, palavra é algo que, ao ser dito, precisa ser pensada. Ao ser falada, precisa ser analisada. Para quê? Para que a gente não venha a falar à toa, para que nós não venhamos a falar o que não é correto, ou seja, o que é mentira. E dá trabalho, e é exatamente isso, dá trabalho. Já o joio não. O joio não dá trabalho, porque o joio, sendo palavra também, é uma palavra que parece com aquela palavra de orientação, palavra de ensinamento, mas não é. Então, hoje nós estamos sendo chamados e desafiados por Deus, primeiro, para sermos trigo, ou seja, fonte de vida, ou seja, pessoas que aprenderam e estão dispostas a dar no seu devido tempo, e você vai dar, você terá fruto, ou seja, você dividirá da sua natureza para com todos aqueles que estão ao redor de você. Você não vive só para você, você vive e também produz grãos que vão produzir alimentos, e assim pessoas irão usufruir desses alimentos. Então, joio, por parecer, ele é a palavra que parece a verdade, mas ela não é. Ela é a mentira. O que nós hoje chamamos de fake news, dando uma roupagem, olha aí o joio, né? Parece, né? Fake news, parece que é verdade, parece que é notícia. Mentira não é notícia. Mentira é uma palavra amaldiçoada. Mentira é uma palavra maliciosa. Mentira é uma palavra para desnortear, ou seja, é uma palavra para não transmitir conteúdo, mas para fazer com que a confusão se estabeleça, se perca de vista o que é real. Em guerra se tem uma estratégia, né? Se diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. E a estratégia de guerra é justamente produzir mentiras para que o inimigo não tenha mais certeza do que o outro tem, o outro é, ou onde está, quais os armamentos que tem, quais as estratégias que eles vão usar. Então se diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Pois hoje nós vivemos, parece, numa realidade assim, uma realidade de guerra, onde a verdade é a primeira vítima. E olha só que interessante, o mundo inteiro está conectado através da internet. O mundo inteiro está conectado através das redes sociais. E uma palavra dita hoje, ela ecoa no mundo inteiro. Mas nem sempre nós temos cuidado do que falamos. Então hoje uma mensagem dita corre o mundo inteiro. E uma vez colocada na internet, não se tem mais controle. Você não sabe mais onde isso vai parar. E o que circula-se hoje em internet são verdades, informações, realmente coisas que se fala para orientar as pessoas, mas também mentiras. Coisas que fazem com que as pessoas se confundam, com que elas não mais saibam no que deva considerar, no que se possa acreditar. E aqui está um ponto muito importante, porque essa palavra acreditar significa dar crédito.
E hoje nós estamos assim, com essa preocupação em quem acreditar. Onde um fala isso, outro fala aquilo, em quem eu vou acreditar? Então, uma coisa que é importante nós definirmos de uma vez por todas é que nós não temos que dar crédito a nada e a ninguém. O que nós temos que fazer, então, o que é? É verificar. É justamente uma palavrinha muito... uma palavrinha usada na Bíblia que pouco a gente presta atenção. É perscrutar. Perscrutar. O Espírito Santo de Deus perscruta. Essa palavra perscrutar significa analisar minuciosamente. Hoje nós vivemos no mundo da informação, ou seja, no mundo da palavra, ou seja, no mundo das sementes, ou seja, no mundo onde tem trigo e tem joio. E agora, como saber o que é trigo? Como saber o que é joio? Não tem outra forma, irmãos. Nós precisamos perscrutar, ou seja, analisar minuciosamente as palavras que estão chegando para nós e as palavras que estão saindo de nós. Por quê? Porque nós não queremos ser filhos do maligno, como aqui o texto vai dizer na explicação da parábola mais à frente, que os joios são os filhos do maligno, do inimigo, do diabo. Nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são trigo, ou seja, da sua natureza, da natureza de Deus, ele traz a vida e nos dá. E assim a semente, ela cresce, traz a vida e também dá no seu devido tempo, no seu momento. É uma vida que não é vivida apenas para si, mas é uma vida que é vivida também pensando nos outros. O joio não é assim. É uma vida só de usufruir, só de viver. A aparência é para que se confunda, mas na hora de revelar a natureza é negada. A natureza não é para dar, mas é para retirar. Então vivemos hoje em um mundo em que temos que ser responsáveis. Nós precisamos cuidar das palavras que estão chegando aos nossos corações, das palavras que estão subindo às nossas mentes e estão saindo pelas nossas bocas. Para quê? Para que sejam palavras de bênção, palavras que venham enriquecer, palavras que não tragam em si peso, julgamento, maldição. Pois é, irmãos. Olha como muda. Olha como essa parábola é profunda nos nossos tempos e nos traz uma verdade, uma realidade que precisamos cultivar. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é pela qualidade da palavra que sai da nossa boca que será eficaz ou não diante do mundo que nós vivemos. O mundo jaz no maligno, irmão e irmã. O mundo está nessa perdição. Nós somos trigo de Deus. Nós precisamos abrir a natureza de Deus que está em nós para dar a este mundo tão sedento, tão cheio de tantas lutas, tristezas, preconceitos e por aí vai. Nós não podemos utilizar das armas do diabo para proclamar o Evangelho. Quando eu digo isso, digo isso com muito pesar, porque achamos que o Evangelho precisa de estratégia, por exemplo, para ser ouvido. Achamos que o Evangelho precisa de estratégia para ser propagado. Irmãos, não precisa. A estratégia de Deus somos nós. Deus tem a estratégia para proclamar o Evangelho, e a estratégia de Deus somos nós. E a estratégia de Deus é a transformação das nossas vidas. A estratégia de Deus é para que o povo de Deus transformado seja sal e luz nesse mundo tão difícil, tão cheio de tantas mazelas, de tantas maldições, de tanta presença do maligno. Mas aí você pode dizer, mas pastor, olha só quanta tristeza está nesse mundo, olha só quanta coisa que está acontecendo. Se nós não tivermos estratégia
para que a palavra de Deus seja proclamada e as pessoas possam entender que Deus salva, como essas pessoas serão salvas? Irmãos, se nós somos a estratégia de Deus, a salvação será vista em você, será vista em nós. A comunidade dos discípulos é a comunidade dos trigos. E a comunidade do trigo é a comunidade que se dá, é a comunidade que tira de si, de dentro da sua própria natureza, para dar. A transformação pessoal de cada um de nós é fruto do Evangelho. É aquilo que Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que edifica. Aquilo que edifica não edifica apenas a mim, edifica as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que a santidade é tão importante. A santidade não é importante para que eu seja puro, para que eu seja melhor diante de Deus. Não é isso. A santidade é bom porque eu paro de fazer o meu irmão sofrer. Eu paro de fazer com que a maldade que saia de mim venha pesar na vida do irmão ou na vida do irmão. É por isso que a santidade é importante. É para que o meu irmão não sofra. Mas a religião, a religiosidade, que já desde a época de Israel se apresentava, ainda hoje se apresenta, mas ela é joio. Ela fala de aparência. Ela fala apenas da forma. Ela não fala da essência. Por isso, João Batista já dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que ele dizia isso? Porque João Batista pregava no deserto. As pessoas estavam nas cidades. Então as pessoas saíam das cidades e iam até o deserto ouvir João Batista e queriam ser batizadas. Por quê? Porque estavam crendo? Não. É porque, ora, os sacerdotes dizem uma coisa, os fariseus dizem outra, mas João Batista está dizendo outra diferente. Como eu não sei quem está dizendo a verdade, então, vamos lá, vamos se submeter, porque quem sabe, se ele estiver certo, eu estou salvo. Era isso que João Batista estava falando e apontando, chamando o povo de Israel. Não era nenhum outro povo, não, da redondeza, não. Não eram os romanos, nem era os outros povos ali, os gregos, não. Estava falando do povo de Israel. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir o quê? Frutos dignos de quê? De arrependimento. O arrependimento é aquilo que sai de dentro do coração para fora. É aquilo que sai da nossa natureza, de dentro dos nossos corações para fora. Então é isso que Jesus está martelando, lá naquele tempo, dizendo a eles, essa religiosidade de Israel é joio. Essa realidade de Israel é joio, não está transformando o interior. Jesus chama, por exemplo, os religiosos daquela época de sepulcro o quê? Sepulcro caiado. Por fora, tudo bonitinho, pintadinho, muito ilustrado, muito bacana. Por dentro, podridão. Isso é joio. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmã. Nós não somos comunidade de joio, nós somos comunidade de trigo. E não tenha dúvida, aparece. É só abrir a boca. No abrir da boca você reconhece o joio. No abrir da boca você reconhece o trigo. Por isso que o homem da plantação disse às pessoas que trabalhavam com ele: não arranque, não arranque. Deixa crescer junto. Olha que dificuldade, gente. Crescer junto. A gente quer arrancar, né? A gente quer ser exclusivo, a gente quer arrancar. Não, a justiça tem que ser feita. Vamos arrancar aquilo que não presta. Nós temos uma noção de pureza diferente da noção de Jesus. É diferente. Quando o nosso intento é arrancar, nós estamos dizendo: eu sei o que é joio, eu sei o que é trigo, eu tenho o poder de tirar, eu tenho o poder de mudar, eu tenho o poder de estabelecer justiça. E não tem. Por que não tem?
Porque eu sou homem, eu sou falho, eu julgo, eu confundo, eu não tenho entendimento, eu não tenho discernimento, eu sou reativo. Então Jesus vai dizer na parábola para aqueles homens: não arranque, deixa crescer junto. Você tem que ter paciência, você tem que ter tolerância, você precisa ter amor, você precisa ter cuidado e, acima de tudo, perscrutar. Para quê? Para que, analisando minuciosamente, não seja eu o joio, não seja eu semente do maligno, não seja eu semente do diabo neste mundo, propagando ainda mais o que é ruim, o que é violento, o que fomenta a guerra, o ódio. Mas seja eu a semente do amor, a semente de Deus, a semente que vai transformar esse mundo, trazendo paz, amor, benignidade, bondade, ou seja, o fruto do Espírito, que vai sair de nós. Por isso, irmãos, destaco dentre esses frutos a mansidão. Ser manso, irmãos, é algo maravilhoso. Ser manso é muito importante. E a mansidão é o contrário da selvageria. Quando nós encontramos lá em Apocalipse a revelação da besta, a gente fica lá pensando, né? A besta do Apocalipse é o diabo e tal, quem será a besta? Mas pensando um pouco diferente, apenas fazendo a relação do que é uma besta, a gente vai entender. Besta é um animal feroz, raivoso, que está desembestado, enfurecido, saindo por aí destruindo. E o fruto do Espírito chamado mansidão, é o fruto que vai nos trazer ao contrário. Vai nos trazer tranquilidade, prudência, vai nos trazer coerência, vai nos trazer tempo para observar, discernir e assim falar, tirando de si, da sua natureza, algo bom para dar, assim como o trigo. Que maravilha essa palavra, não é? Enriquecedora, não é? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, então. Sejamos nós essa fonte maravilhosa de água viva a jorrar neste mundo, para que sejamos sal da terra, luz do mundo, que jaz no maligno. Mas eu não, você não. Somos filhos de Deus. Se somos trigos, boa semente. Se somos assim, então temos que dar. Precisamos aprender a dar. Nós não vivemos para usufruir. Nós vivemos para dar. Dar tudo aquilo que Deus nos concedeu e nos transformou. Dia após dia, ano após ano, crescendo de glória em glória e de fé em fé. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de reflexão da Tua Palavra, e que a cada dia, Senhor, caminhando na Tua presença, possamos assim, transformados pelo Teu Santo Espírito, sermos instrumentos Teus neste mundo tão difícil, Senhor, e tão cheio de armadilhas e enganos. Concede a nós, Senhor, sobriedade e firmeza, Senhor, para que não possamos recuar nem retroceder diante dos perigos, ó Pai, das exigências que esse mundo nos coloca. Mas diante do Teu amor possamos entender que somos chamados para sermos servos Teus, para sermos testemunhas Tuas, mártires desse mundo, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te clamamos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por este culto, neste lindo dia em que especialmente crianças
e o Ministério do Ensino, o Ministério Infantil brilharam para comemorar o dia da escola dominical. Lembre-se, o culto é bênção e necessário, mas a escola dominical também. Palavra de Deus, crescimento na fé. Vamos prosseguir numa semana abençoada. Terça-feira, nós teremos às 20 horas um culto presencial. Como o templo está reformando a parte elétrica, então será no pátio, lado de fora, refletores acesos, todos de máscara, sem exceção, distância social, temperatura. Se chover, vamos ao salão social. Recomenda-se maiores de 60 anos não virem ainda. Não é uma proibição absoluta, mas é uma recomendação. Crianças 10 anos para baixo também não. Vamos estar no culto terça-feira às 20 horas. E assim, às 20 horas, o culto será transmitido também pela internet. Então não será 18h30, será às 20 horas. Amanhã cedo a meditação, que todas as segundas-feiras às 10 da manhã é transmitida. Letícia, estudo de Daniel, já será o terceiro, quinta-feira às 19 horas. E as demais células e escolinha de crianças. Que Deus nos abençoe em todas as programações. Você que é dizimista, glória a Deus, agradecemos a participação. Quem não é despertado, por favor, una-se a nós, faça a tua parte e vamos também no SOS cooperar na parte elétrica, que não é barata, além do que temos que pagar ainda do telhado e da torre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre as nossas vidas e nas nossas vidas permaneçam, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.